Aí o último e-mail que eu recebi falava que estavam esperando a gente para responder as perguntas. E aí eu fiquei um pouco apavorado. Mas depois eu entendi que eu tinha feito escolhas que são, para falar, que são interessantes com relação às perguntas. Não são propriamente respostas, mas tem a ver com várias das questões que nos foram colocadas. Então, para pensar a relação das questões que nos foram colocadas, eu comecei pensando e lembrando de uma discussão sobre a ideia dos fenômenos emergentes, que nos mostra como ações individuais e coletivas anônimas, orientadas por estratégias e objetivos diversos, podem se estruturar de forma coerente, fazendo emergir uma espécie de ordem nos lugares dos quais só se esperava ruído. No caso das cidades, isso que a gente pensa e chama de emergência, nada mais é que o produto, a gente fala que é o produto do entrelaçamento de algumas iniciativas sociais articuladas em torno de alguns propósitos que são comuns. Um movimento no qual os indivíduos, num processo de interação, de intersubjetividade, de mediação cultural, buscam um redimensionamento do espaço público, ainda que muitas vezes de forma inconsciente. Esse redimensionamento do espaço público produz uma espécie de participação cidadã, que ao mesmo tempo impulsiona e é produzida pelo processo e que se torna uma espécie de rearquitetura do espaço público. A gente utiliza um pouco essa expressão arquitetura do espaço público no sentido de engendrar, tentar construir um espaço físico e simbólico que é partilhado. O conceito e essa ideia de uma arquitetura do espaço público, ele permite uma aproximação com um autor que começou a desenvolver suas pesquisas também caminhando pela cidade, que é o Michel Certeau, e suas noções de usos ou maneiras de fazer. Essas maneiras configuram, segundo ele, táticas que constituem as 1000 práticas pelas quais os usuários se reapropriam do espaço organizado pelas técnicas de produção sociocultural. Entendemos que as maneiras como os habitantes se apropriam dos espaços da cidade, em um contínuo processo de redefinição desses usos e apropriações, possibilita uma espécie dessa arquitetura do espaço público. Estamos, então, nos referindo aos usos dos espaços de maneira dinâmica e que possibilita que as pessoas se identifiquem com a cidade e que se tornem coparticipantes das tomadas de decisões que afetam esses lugares. Essa discussão a gente começa a fazer quando a gente entende que uma forma de lidar com o espaço da área central, lá de Belo Horizonte, utilizar uma metodologia mais etnográfica pela antropologia urbana, não respondia a determinadas questões que a gente tinha naquele momento. E aí, a partir disso, pensando um pouco nas perguntas desse seminário, eu vou trazer um pouco das reflexões sobre uma metodologia que a gente tem desenvolvido, que a gente começou no início chamando de cartografias de sentidos, ou seja, era uma espécie de cartografar as percepções e os sentidos que surgem na dinâmica do uso e apropriação do espaço urbano. Isso implicou, desde 2005, a gente mapeia, em mapear e inscrever em suportes atuais uma pluralidade de lugares que constituem esse espaço, ampliando as suas legibilidades e tornando esses lugares mais reconhecíveis. Dessa forma, a gente buscou desconstruir uma totalidade formada no imaginário urbano, olhando para outras possibilidades instituintes de algo que a gente tem começado a discutir, que seria instituintes de uma vida pública mais democrática. Para fazer isso, a gente começou a fazer a gente delimitou espaços da cidade, começou a fazer várias caminhadas pela cidade em diversos dias e tempos diferentes, que nos deram uma dimensão da diversidade que se encontra na cidade e da forma, muitas vezes aleatória ou casual, como se organizam os sentidos atribuídos aos espaços pelo uso que a população faz deles. A partir de várias discussões, reflexões, leituras, etc., a gente percebeu uma certa proximidade metodológica entre isso que a gente estava fazendo e as conhecidas derivas situacionistas
que foram desenvolvidas pelos situacionistas lá na segunda metade do século XX. O procedimento de deriva corresponde ao pensamento urbano do situacionista, que é uma crítica radical ao urbanismo, que também desenvolveu uma noção de deriva urbana como sendo uma errância voluntária pelas ruas. Essa errância voluntária consistia em andar sem rumo, de forma que o caminhante percebesse a diversidade de ambientes proporcionada pela cidade contemporânea, a fim de que se apropriasse desses espaços, e aí seja das mais diversas maneiras. Eles usavam cadernos de nota, walkie-talkies, coisas desse tipo. A gente filma, fotografa, grava os sons, tem toda uma equipe que trabalha com os mapas sensoriais e de sons e ruídos da cidade, e a gente possibilitava compreender um pouco como a cultura se relacionava à arquitetura, às materialidades, às estruturas físicas da cidade. Os situacionistas entendiam que nas cidades, centros de possibilidades e significações, nesses lugares seus habitantes precisavam tomar consciência das condições de vida a que estavam sujeitos e desenvolver uma relação entre o caminho que eles percorriam de casa para o trabalho, e que eles discutiam que as pessoas faziam isso sem se dar conta das possibilidades culturais proporcionadas pela cidade. Para nós, a ideia, nós buscamos ampliar essa noção das derivas deles e passamos a uma interpretação mais conjunta desses aspectos e fragmentos que a gente foi encontrando, e a possibilidade de compartilhamento de experiências através da disponibilização de imagens que a gente foi capturando, imagens, sons, textos, entrevistas, etc., durante essas caminhadas. Então, passamos a chamar isso de derivas cartográficas. Por outro lado, nós nos sentimos seduzidos pela possibilidade vislumbrada por essa metodologia de perceber a cidade como um espaço diverso e diversificado, passível de ser apropriado constante e continuamente pelos indivíduos que o vivem. Não nos interessamos apenas pela potência de ver a diversidade oferecida pela deriva, mas também por se tratar de uma metodologia de registro da experiência, a gente se interessou pelas formas de apropriação do espaço por aquele que o ocupa. Encontramos uma cidade onde a diversidade e as diferenças socioeconômicas eram comunicadas e tensionadas em uma profusão de mensagens, ora colaborativas, ora antagonistas, ora divergentes, ora disruptivas. Elas podiam ser expressões da grande mídia, como a publicidade nos outdoors, nas paredes dos prédios, nos pontos dos ônibus, nas páginas dos jornais, nos painéis eletrônicos, ou apropriação de todos esses elementos. Mas podiam constituir ainda fenômenos comunicativos diversos, como as pichações nos muros, uma conversa com engraxate de sapato, um rabisco dentro do ônibus, um X em algum lugar, uma intervenção artística, uma manifestação política, uma feira, um ponto de encontro, uma festa popular, ou uma comunidade virtual. Naquela época ainda tinha Orkut, que as pessoas marcavam encontros no centro da cidade. Essa pluralidade que emerge dessa dinâmica da vida cotidiana se materializa no espaço urbano sob a forma de fronteiras físicas e também simbólicas, e constitui redes e articulações coletivas ou compartilhadas que movimentam a cidade. A partir dessa aprendizagem que a gente foi desenvolvendo, a gente começou a elaborar e trabalhar conceitualmente algumas dessas questões. E a proposta de se pensar uma aproximação através do ponto de vista de quem usa suas ruas resultou em algumas possibilidades de conexões que estão disponíveis e constrói aquilo que a gente passou a chamar de paisagens comunicacionais. Essas paisagens, em geral, são definidas em torno de atratores que, sem ter o poder de homogeneizar os espaços, exercem uma influência sobre o seu entorno, às vezes diminui ou aumenta a fragmentação, e cruzam diversos significados que são produzidos no cotidiano dos lugares. Esses atratores podem ser equipamentos de uso coletivo, praças, parques, concentrações de comércio, áreas residenciais, várias dessas materialidades que, articuladas com o que acontece nos espaços públicos ao seu redor,
adquire ao longo do tempo significações um pouco mais estáveis. Então, em toda essa discussão que a gente foi fazendo, eu vou destacar uma parte disso que a gente começou a chamar das paisagens para discutir, e são as imagens que eu trouxe aqui. Então, nessa discussão, por causa da situação que atualmente a gente vive em Belo Horizonte, a discussão que eu trouxe, as imagens que eu trouxe para cá são sobre as pichações na cidade. Ao trabalhar com isso, não interessava para a gente o que está escrito, e também não a questão da criminalização, se é legal, se não é legal, etc., mas muito mais com as questões que o ato de pichar nos coloca. Isso significa, isso implica para nós em buscar o sentido dessa escrita, não por meio de decifrar unitariamente cada imagem em si, mas sim aprender o senso por meio de uma operação que vê a cidade como um livro, no qual as pichações ganham sentido em seu conjunto, cotejadas com seu contexto e com a trama de cada capítulo onde elas aparecem. Preocupa-se com a lógica, a nossa discussão preocupa-se com a lógica que gerou a tela, a cidade, e em que medida o suporte à escrita se conforma. É uma ideia de se atentar para o que é próprio da forma de escrita em questão, os seus códigos constituidores e os seus percursos ao longo dos anos. A pichação é sempre vista como uma escrita ilegal, infame, profana, apropriação imprópria de um muro em branco, apropriação de patrimônio público, patrimônio privado, etc, etc. Indo e vindo nas viagens de trens cargueiros, no resto do chão, para as marquises de lojas, ou subindo para o topo dos prédios, é uma escrita de traços carregados de tinta que acompanham as formas de seu suporte ou os riscos esmaecidos pela ação do tempo. A pichação ou picho é uma escrita urbana que tem como tela a cidade. As linhas escritas que seguem são esforços em alinhar alguns elementos com a finalidade de compreender a pichação não pela busca de conteúdo no que está escrito, mas a partir dos sentidos que podem ser revelados, articulando o sujeito que lê a cidade e nela se inscreve. A pichação e o grafite são modos de expressão globalizados, não existe só no Brasil ou só em Belo Horizonte. Algumas dessas marcas têm caras próprias e outras circulam pelo mundo inteiro. Frases, sentidos, símbolos podem ser encontrados no mesmo formato aqui na Rússia, nos Estados Unidos, em Portugal, sei lá mais aonde. Essas marcas que correm os caminhos, com os trens, com as estações, com os subúrbios, são inscrições que atravessam umas às outras, compõem um outro quadro, estabelecem o que a gente chama de diálogos e tensões públicas. Então, as cidades, elas conseguiram lidar com os anúncios publicitários, as placas comerciais, as sinalizações, as marcas oficiais, ou seja, elas conseguiram regulamentar tudo isso e criar um formato legal e legislado para essas marcas, mas fracassou totalmente no controle das práticas mais transgressivas, como a pichação e o grafite. Então, hoje são pano de fundo dos lugares da cidade, dos viadutos, os muros, os prédios abandonados, os terrenos maltratados, as construções deterioradas, os prédios ocupados, e Brasília, no dia da votação da PEC, enfim, todos os lugares de onde nos arrancam com o incômodo de tentar agitar na nossa frente o descaso e o abandono das cidades, a diversidade e a desigualdade. Essas práticas, sem dúvida, não esgotam as atuais possibilidades de constituição de espaço público urbano, e seus adeptos representam uma minoria entre os moradores da metrópole. No entanto, hoje elas estão incorporadas à rotina da cidade, afetam a vida dos cidadãos para além de um grupo restrito de seus adeptos e ocasionam mudanças muito paradoxais do ambiente urbano. Essas intervenções pressupõem a desigualdade, como eu disse, e portanto a naturalizam. Elas privilegiam a agressividade e a transgressão como modos de articulação, ao mesmo tempo que recorrem à linguagem dos direitos e das liberdades e ainda revelam um prazer genuíno na livre circulação pela cidade. Colocam em questão um certo modus vivendi, mas não evocam alternativas conhecidas, como as articuladas em termos de cidadania e de igualdade.
Por tudo isso, essas práticas requerem uma nova concepção, tanto do espaço público democrático, quanto do papel dos grupos subalternos na produção da cidade. E eu vou terminar lendo um trecho de uma entrevista que a gente fez com um dos pichadores dos piores de Belo Horizonte. Aí depois eu vou explicar a situação de Belo Horizonte quando eu for passar o vídeo. Ele deu uma entrevista para a gente e eu vou terminar com a fala dele, com um recorte da fala dele. Ele diz assim: não precisa ter um motivo. Eu acho que motivo cada um vai ter o seu. São vários e todos muito plausíveis, pelo que eu venho acompanhando. Eu acho que a pichação não precisa de nenhum desses motivos para se justificar como uma cultura. E conta mais é isso. Mas eu, assim, cara, é crença na estética, achar que aquilo vale a pena. Apesar de que no dia a dia de repressão a gente vai achando que vai valer menos se a gente vai se fudendo por causa de pichação e vai às vezes ficar cansativo o rolê, mas ainda assim existe a minha crença nessa estética. Então, a gente tem uma construção simbólica da cidade que ela é constante, que ela está presente em cada prédio, em cada fachada, em cada calçada, em cada lei de diretrizes. Essa produção simbólica, ela está o tempo inteiro atuando, Só que ela não é homogênea, cara. A gente não pode, Existe uma produção simbólica que é normativa, que vem dos poderes superiores. Existem as dissidências. Então, a partir do momento que eu faço uma pichação, eu estou produzindo uma paisagem também. Eu estou construindo uma paisagem que entra em choque com algum modelo, alguns modelos vigentes, Então, eu acho que o motivo é esse assim. Eu tenho a crença em uma outra produção de paisagem, em uma outra construção simbólica de ambiente. E eu estou dando a cara a tapa para isso.